Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Judas, Epístola de Judas. Fica lá no finalzinho da nossa Bíblia, antes do Apocalipse, você vai encontrar Judas. Tem apenas um capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Ainda versículo 20 até o versículo 25. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Oremos. Senhor Deus, fala conosco nesta hora. Nós precisamos ouvir a Tua voz. E que essa palavra, Deus amado, possa encontrar lugar no nosso coração, na nossa vida, Pai amado, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo aí a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Nesse dia, meus irmãos, Martinho Lutero afixou aquilo que ficou conhecido como as 95 teses contra a venda de indulgências. Muitas coisas podem ser ditas acerca deste evento, que foi tão importante para a Igreja de Jesus Cristo. E por quê? Há 500 anos, um monge alemão saiu do monastério e foi caminhando pelo vilarejo de Wittenberg até a igreja do castelo. A porta da igreja funcionava como uma espécie de mural público. Ali, o monge afixou um cartaz com 95 declarações ou teses. O seu nome era Martinho Lutero. As 95 teses representaram um convite para o debate público. Era a versão do século XVI de um tipo de blog provocador, convidando para uma discussão na rede. Assim eram aquelas teses pregadas ali na porta da igreja. A provocação foi entre o frade dominicano Tetzel e o amigo próximo e colega de Lutero, Melanchthon, que descreveu Tetzel como um bajulador muito audaz, um chato atrevido. Assim poderíamos dizer a respeito dele nos dias de hoje. À época, a maioria das pessoas acreditava em purgatório, um lugar de tormento para onde as pessoas iam depois da morte. Era a crença ali na Idade Média. No purgatório, as pessoas
purgavam os seus pecados antes de serem promovidos para o céu. Tetzel, ele vendia indulgências. O que eram indulgências? Eram promessas que vinham do Papa no sentido de diminuir o tempo da pessoa no purgatório. Uma musiquinha que era cantada tinha a seguinte letra: assim que a moeda cai no cofre, sobe a alma do purgatório. As 95 teses de Lutero protestavam contra estas indulgências e contra a preocupação exagerada da Igreja em relação à riqueza. Não foi uma série de declarações especialmente radicais, certamente não para os padrões de pensamento que mais tarde Lutero viria a demonstrar. Elas não indagavam acerca da existência do purgatório, nem sobre o valor limitado das indulgências, mas aquelas teses atingiram a Igreja aonde ela se encontrava mais vulnerável, que era o bolso. O arcebispo local fez uma queixa ao Papa, mas tal posição tornou Lutero ainda mais resoluto. Ele começou a atacar, então, a infabilidade do Papa, uma outra doutrina criada ali na Idade Média. O Papa seria infalível. Lutero, ele queimou a bula papal que o ameaçava de excomunhão. O imperador Carlos V conclamou uma conferência na cidade de Worms. Os amigos de Lutero o defenderam habilmente, mas o imperador, por fim, chamou Lutero para participar pessoalmente com a promessa de proteção. Ali estava Lutero, com todo o sistema da Igreja apostos contra ele. Lutero então disse: pela misericórdia de Deus, peço a vossa majestade imperial e a vossos ilustres senhores, ou a qualquer um que tenha representatividade, que testifiquem e refutem os meus erros, contradizendo-os com o Antigo e o Novo Testamento. Estou pronto, se for melhor instruído, a me retratar de qualquer erro e serei o primeiro a atirar os meus escritos na fogueira. Lutero, ele responde então àqueles que o indagavam e ao Papa, que havia ordenado que os seus livros fossem queimados, fossem atirados ao fogo. Ele responde dessa maneira: eu estou pronto a ser refutado dentro da palavra de Deus, e se assim o for, eu mesmo atirarei os meus livros à fogueira. E o advogado imperial respondeu em tom de reprovação: tua resposta não vem ao caso. Não deverá haver questionamento das coisas que os concílios da Igreja já tenham condenado e sobre as quais as decisões já tenham sido tomadas. Dá-nos uma resposta clara a esta questão. Estás preparado a te retratar ou não? Lutero, então, ele respondeu: Vossa Majestade Imperial e os senhores lordes exigem uma resposta simples. Aqui está ela, clara e direta. A não ser que pelas Escrituras eu esteja convicto do erro e que minha consciência esteja cativa pela palavra de Deus, não posso e não vou me retratar de nada, pois fazer isso contra a nossa consciência não é seguro e nem é uma opção para nós. A este respeito, tomo minha firme posição, não posso fazer de outra forma. Ajudai-me, Deus. Amém. As ideias de Lutero se espalham por toda a Europa, impulsionadas pela imprensa recém-inventada. Em muitos lugares, essas ideias encontram ouvintes bem dispostos. A evidente corrupção da Igreja daqueles dias despertara
em muitos um anseio por mudanças e um renovado interesse pelo antigo conhecimento, associado à renascença, conduzindo a uma redescoberta das Escrituras sagradas. Assim, então, meus irmãos, historicamente, inicia-se o processo, um momento chamado de Reforma Protestante. Um movimento que não aconteceu do dia para a noite. Nós podemos falar de um período anterior à Reforma, de um período posterior à Reforma e da Reforma propriamente dita. Isso compreende vários séculos dentro da história da Igreja. Mas este momento aqui é um momento marcante. Dia 31 de outubro, essa data fica reservada, então, para comemorarmos o dia da Reforma Protestante. Porque foi neste dia que Lutero colocou estas teses lá na porta da igreja. E isto foi o estopim para o início da Reforma Protestante no século XV, século XVI. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, sim, é uma igreja reformada. Nós temos essa herança histórica. Nós estamos ligados a este movimento. Foi a partir dali que as denominações históricas surgiram e nós nos reconhecemos como parte desse processo histórico. A nossa confissão de fé vem exatamente desse período, a confissão de fé de Westminster. E até hoje a igreja ela tem essa confissão como a sua confissão de fé. Os documentos históricos, os símbolos de fé, enfim, nós temos uma história a ser preservada, nós temos uma história para ser guardada, para ser contada, e fazemos isso com muita alegria, com muito orgulho. Mas nesta noite, meus irmãos, diante deste texto que nós acabamos de ler, quando Judas, ele escreve a igreja daqueles dias e exorta aquela igreja a que eles batalhassem diligentemente pela fé, pensando na Reforma Protestante, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa data, não é? E pensando nesse texto aqui, eu quero trazer para a igreja nesta noite a seguinte reflexão: a batalha da fé. Aquilo, meus irmãos, que aconteceu no passado, não foi apenas algo que ficou no passado, já está terminado, até porque, meus irmãos, um dos lemas da reforma é a igreja reformada e sempre se reformando. O processo de reforma, ele continua. Na verdade, meus irmãos, desde que a igreja nasceu, ela está nesta luta, nessa batalha. A igreja vai vivendo entre os seus altos e baixos, e ela sempre precisa, no tempo e na história, de transformações, de mudanças, de renovações, de avivamento. Assim foi e assim é a história da igreja, e será assim até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos a igreja que está aqui, a igreja militante, e esta igreja, ela vai batalhar pela fé. Assim como os nossos irmãos reformadores do século XV, século XVI, batalharam pela fé, hoje nós continuamos também com este mesmo legado de batalha pela fé que nos foi entregue. E esta batalha, meus irmãos, ela tem 3 aspectos que eu gostaria de destacar com os irmãos nesta noite. O primeiro aspecto desta batalha, nós vamos encontrar no primeiro versículo que lemos. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E olha o que diz ainda o versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação
imaculados diante da sua glória. Meus irmãos, em primeiro lugar, essa batalha da fé, ela tem como aspecto a proteção de Deus. O Senhor é aquele que nos guarda. Nesta batalha, nós temos a proteção de Deus. Judas escreve à igreja, aqueles que foram chamados, amados e guardados em Cristo Jesus. Saiba de uma coisa, a igreja pertence ao Senhor Jesus, e é Ele quem cuida da igreja. Ele é o supremo pastor. Meus irmãos, poderá haver falhas em nós, homens, poderá haver falhas nos sistemas religiosos, mas saiba de uma coisa, Deus, o nosso Deus, Ele não falha, e Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege. A igreja está guardada nas mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo. Ele é zeloso para com a sua igreja, Ele é zeloso para com o seu povo. Nenhum se perderá, meus irmãos. A igreja, ela não vai acabar jamais. Quantas lutas a igreja já enfrentou na história, quantos momentos difíceis a igreja enfrentou, mas a igreja, ela está presente, ela continua viva, ela continua anunciando o evangelho, ela continua crescendo, mesmo nos países onde existe intensa perseguição contra a fé, lá estão os cristãos, lá está o povo de Deus, lá está a igreja. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja. E por quê? Porque é Ele, o Senhor, quem guarda o seu povo. Sempre haverá, meus irmãos, um remanescente. Por mais que durante a história muitos se desviaram, muitos apostataram, sempre o Senhor guardou o seu povo, preservando um remanescente fiel. Como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 5, assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Aquele que nos salvou, aquele que nos comprou com seu precioso sangue, Ele cuida de nós. A igreja é do Senhor, a noiva é do Senhor, e o noivo cuida da sua noiva, e Ele está preparando a sua noiva para as bodas. Meus irmãos, a primeira verdade que nós podemos encontrar neste texto aqui, a respeito da batalha da fé, é que nesta batalha nós somos guardados por Deus. Nós, a igreja do Senhor Jesus, ela é guardada, ela é protegida pelo Senhor. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. O segundo aspecto, meus irmãos, desta batalha da fé, é que nesta batalha, Deus, Ele nos capacita. Judas, ele escreve assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meus irmãos, nós estamos aqui em uma batalha, nós estamos aqui em uma luta, somos guardados pelo Senhor, mas Ele não nos tira da luta, Ele nos deixa na luta, nos guarda, mas não nos impede de lutar. E nessa batalha, nessa luta, Ele nos capacita. Essa é a grande verdade. A igreja sempre esteve capacitada pelo Senhor Jesus para enfrentar as suas lutas, lutas internas, lutas externas. Sempre houve inimigos como governadores, imperadores, reis. Também inimigos internos, falsos profetas, falsos pastores,
falsos discípulos. A igreja, ela sempre sofreu ataques de todas as ordens, mas o Senhor nos capacita, meus irmãos, para enfrentarmos tudo isso e para conseguirmos, então, guardar esta fé. Veja que quando Judas diz que nós devemos batalhar pela fé que nos foi entregue, fé, aqui, meus irmãos, não tem apenas a ideia de um sentimento de confiança em Cristo. Nesse sentido que a palavra fé está sendo utilizada, ela tem a ver com verdades, com doutrinas que nos foram confiadas. Então, batalhar pela fé aqui é neste sentido. É isso que foi nos entregue, estas verdades que nós precisamos manter conosco, meus irmãos. A palavra que nos foi entregue não pode ser adulterada. Nós temos que ser fiéis, nós temos que ser bons despenseiros. Como o apóstolo Paulo dizia, o que eu recebi, eu entreguei. Nós devemos, meus irmãos, fazer exatamente assim. Nós não podemos reinventar absolutamente nada, não. Nós temos que guardar aquilo que recebemos, nós vamos transmitir a outros, e assim até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa batalha que nós temos diante de nós, que nós vamos enfrentar. Naqueles dias, a igreja já tinha os seus problemas, as suas heresias, assim como hoje nós temos os nossos problemas, as heresias que estão aí diante de nós, meus irmãos. As heresias daqueles dias não são as heresias de hoje, e muitas vezes são. Há coisas que foram levantadas lá atrás e ressurgem de vez em quando no tempo presente. Mas tudo, meus irmãos, não passa de adulteração da palavra, adulteração da fé. Como o apóstolo Paulo dizia, pessoas que se levantam pregando a um outro Cristo, a um outro evangelho, que não é o evangelho, que não é o Cristo das Escrituras. E é por isso que nós precisamos, meus irmãos, batalhar. E o Senhor nos capacita para essa batalha. O Senhor capacita a sua igreja, o seu povo, para este enfrentamento. Os dias são difíceis, os dias são maus. Meus irmãos, nós precisamos estar preparados para enfrentar as mentiras, os enganos, os erros, e eles se apresentam de tantas formas. Hoje nós temos muitos grupos religiosos no nosso país e pelo mundo afora. Nós temos líderes que falam muito bem, líderes que têm bastante conhecimento e conseguem com as suas palavras, até mesmo com o seu carisma, não é? Levar muitas pessoas atrás de si. Infelizmente, o que nós percebemos é que muitos destes líderes, eles não são fiéis à Escritura Sagrada. Pelo contrário, até dizem que a Bíblia não é a regra de fé e prática, que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia, meus irmãos, não é tudo aquilo que nós necessitamos. Colocam a Bíblia em segundo lugar, começam então a ensinar outras coisas, começam a dizer que a Bíblia tem que ser mudada, ressignificada, reinterpretada. Na verdade, meus irmãos, é um jeito sutil de perverter as verdades bíblicas, as doutrinas essenciais da fé cristã.
Lembrando que ali na igreja, ali na Reforma Protestante, não é? Nós tivemos o quê? Foi uma volta à palavra, foram os princípios ali, somente a Escritura. E por somente a Escritura, por esta fé, por esta certeza, é que muitos morreram, deram a sua própria vida. O movimento da Reforma Protestante, meus irmãos, fez os seus mártires, assim como na igreja primitiva também houve ali os mártires do primeiro século, pessoas que morreram por sua fé, por não negarem a Jesus Cristo, por não se dobrarem diante do imperador. Também na Reforma Protestante muitos morreram por sua fé e pela defesa do Evangelho. Mas, meus irmãos, nós aprendemos que nesta batalha nós somos capacitados por Deus, e se tivermos que enfrentar mesmo a morte, nós estaremos prontos, nós estaremos preparados. Como diz o hino da Reforma, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele, o Senhor, nós reinaremos. A fé que nutrimos hoje foi preservada para nós à custa do sangue de centenas de reformadores. Do ano de 1555 até 1558, a Rainha Maria, a Sanguinária, rainha católica ali da Inglaterra, queimou na fogueira centenas de reformadores protestantes, como John Rogers, Hooper, Taylor, Ferrar, Bradford, Hyder, Cranmer e tantos outros. E por que eles foram queimados? Porque permaneceram firmes em favor de uma verdade. E por esta verdade eles suportaram o agonizante sofrimento de serem queimados vivos. Nesta batalha, meus irmãos, o Senhor nos capacita mesmo para a maior dor, se assim for necessário. Não é por nós, não é por nossa força, por nós mesmos nós desistiríamos, nós não suportaríamos, mas o Senhor nos capacita a enfrentar estas lutas, estas adversidades, a termos a resposta certa, a palavra certa, na hora certa. Até porque, meus irmãos, nós entendemos que estas pessoas estão perdidas e precisam da salvação. E a capacitação que nos vem é também para pregar este Evangelho, é para anunciar este Evangelho, como está escrito aqui no versículo 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Somos capacitados para testemunhar. Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, e testemunhas ali é mártires, sereis meus mártires. Ser testemunha é estar pronto até mesmo para o martírio. Mas para tudo isso, somos capacitados por Deus. Essa batalha, meus irmãos, da fé, também tem um terceiro aspecto. E o terceiro aspecto, meus irmãos, nós somos, primeiramente, guardados por Deus. Em segundo lugar, nós somos capacitados por Deus. E em terceiro lugar, nós somos ensinados por Deus. Nesta batalha, Deus nos ensina. E o que diz o texto aqui, meus irmãos, a partir do versículo 5 até o versículo 16, Judas ele traz alguns exemplos da história. Ele convida a igreja, olhem para trás. No versículo 5 ele diz, quero, pois, lembrar-vos. Meus irmãos, qual a importância da história? A história, ela tem um valor muito grande. Nós podemos aprender com ela. Nós temos uma história. Todos nós temos uma história, mesmo aqueles que negam fazer parte da história. Há alguns grupos hoje religiosos que dizem que não tem nenhum vínculo histórico. Não há como não ter nenhum vínculo histórico. Como que chegaram? Como que começaram? Como é que o Evangelho chegou até eles? Não é?
há uma história, sim, há um pertencimento, não há como nós negarmos isso. A nossa igreja tem uma história, o povo de Deus tem uma história, nós precisamos conhecê-la, interpretá-la de maneira correta, porque para alguns a história não tem valor nenhum, não tem nada a ensinar. Para outros, a história é talvez algo apenas, por exemplo, a questão da reforma protestante é algo absolutamente negativo, porque foi um momento de divisão, de separação, e um movimento como esse, cismático, não poderia trazer lições para nós, aprendizados. São maneiras equivocadas de se interpretar a história. A história, meus irmãos, ela nos ensina. Nós precisamos sim olhar para trás. Quando relembramos o dia 31 de outubro de 1517, quando nos lembramos de Lutero, quando nos lembramos de Calvino, de Zwinglio e de tantos outros reformadores, nós nos lembramos, meus irmãos, de homens de Deus, que deixaram para nós muitas lições, muitos aprendizados, e nós podemos sim olhar para eles e aprender não apenas com os seus acertos, mas também com os seus erros. O fato é esse, a história nos ensina de todas as maneiras. No livro O Cristianismo através dos séculos, o autor ele coloca para nós alguns pontos a esse respeito. Ele fala do valor da história e ele diz assim, que a história pode ser vista como, em primeiro lugar, uma síntese, ou seja, mostra como Deus agiu na história da igreja durante todos os séculos, durante a sua existência. E como nós aprendemos a olhar para essa síntese do agir de Deus na vida do seu povo. Mas a história também, diz ele, em segundo lugar, serve como compreensão do presente. Os problemas que nós enfrentamos hoje são geralmente iluminados pelo estudo do passado. Como dizia Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Então, muitas coisas que nós enfrentamos hoje já aconteceu lá no passado. Então, nós podemos olhar para trás e aprender como que a igreja enfrentou essas lutas, essas dificuldades, essas heresias, qual foi a resposta da igreja. Porque, nesse sentido, meus irmãos, a resposta não muda, é a mesma, porque a palavra de Deus não muda, é a mesma. As heresias que surgem hoje já têm, muitas delas, respostas lá no passado, porque essas mesmas heresias já surgiram lá no passado. Ele diz ainda que a história serve como um guia. Os erros e acertos ocorridos em todo o tempo da história nos levam a detectar e prevenir que estas heresias e erros do passado se enraizem no presente. A ignorância da palavra e também da história da igreja tem levado muitos a se enveredar por caminhos tortuosos, por falsas teologias, por práticas erradas. E ele diz ainda que a história também é uma força motivadora. Em quarto lugar, a história é uma força motivadora. As lutas, as perseguições, as dificuldades enfrentadas por aqueles que viveram antes de nós e que estão registradas na história servem como incentivo para nós hoje. Então, meus irmãos, como nós cantamos, né, o hino do nosso inário, Deus dos antigos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Lutero, o Deus de Calvino, o Deus dos reformadores, o Deus que sustentou a sua igreja no passado, nos momentos mais difíceis, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Então, meus irmãos, a história, ela nos ensina, nessa batalha pela fé, nós, meus irmãos, somos ensinados por Deus. Ele está sempre, de maneira didática, através de tudo aquilo que nós vivenciamos como igreja do Senhor, Ele está nos ensinando. Então, nós somos guardados, nós somos capacitados, nós somos ensinados. E neste dia, meus irmãos, quando nós voltamos então a nossa memória
a reforma protestante. E como igreja reformada que somos, nós podemos declarar que o Senhor continua conosco, nos guardando como povo dele. Por isso a igreja continua firme nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor. Por isso que a igreja não se desviou, porque é o Senhor quem a guarda. Por isso que ela continua firme na palavra e na reta doutrina, porque o Senhor, Ele está guardando o seu povo. Nós somos guardados, somos capacitados, mesmo em meio a todas as lutas, as adversidades, os enfrentamentos, os desafios que estão diante de nós. E quantos desafios nós temos hoje como igreja, meus irmãos. Nesse tempo pós-pandemia, quantos desafios nós temos diante de nós. O Senhor é aquele que nos capacita. Até o dia da sua volta, até o dia do seu retorno, nós estaremos aqui militando, batalhando, mas capacitados pelo Senhor. E por último, ensinados. Ele nos ensina. Meus irmãos, Deus está conosco, nos fazendo caminhar nos caminhos corretos, não de acordo com os nossos pensamentos, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade soberana do nosso Deus, que em tudo nos ensina. Nós podemos sim olhar para trás e aprender. Nós podemos olhar para trás e ver o quanto Deus já fez e saber que o mesmo Deus que fez no passado continuará fazendo no presente e no futuro. Porque a palavra do Senhor diz assim, e eu termino o sermão desta noite com este texto: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, porque o Senhor, Pai, tem sustentado a tua igreja através dos séculos. Nós somos o teu povo que foi comprado pelo teu precioso sangue naquela cruz. E o Senhor, Deus, tem guardado o teu povo, Deus, nos momentos mais difíceis pelos quais passamos. Nós podemos, Pai, ver como o Senhor esteve presente, como o Senhor se manifestou, ó Deus, com o seu poder, com a sua graça, com a sua bondade, com os seus livramentos, ó Deus. Nós podemos olhar para trás e ver as grandes obras do Senhor, Pai, na vida do teu povo. E assim confiamos que o Senhor continua agindo, Deus, nas nossas vidas hoje. E continuará, Deus, conosco, nos guardando até o dia final. Por tudo isso, Pai, nós te agradecemos, te louvamos. Louvamos, Pai, pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana no Brasil. Uma igreja, Deus, que tem se mantido fiel à tua palavra. Uma igreja que tem procurado, Deus, fazer a tua vontade. Pai amado, obrigado porque o Senhor tem levantado homens, pastores, presbíteros, diáconos, servos do Senhor, Pai, comprometidos com o rebanho, comprometidos, ó Deus, com as Escrituras Sagradas. Obrigado, Deus, pelos nossos concílios, presbitérios, sínodos, Supremo Concílio. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus, na vida da nossa denominação, pelos nossos membros, ó Deus, pessoas que estão conosco, participando, Deus, e que chegam até as nossas igrejas procurando, Deus, uma palavra, procurando, Deus, a exposição bíblica, procurando, Deus, os aspectos da verdadeira igreja, Deus, em nós. E nós te louvamos, Pai, porque eles podem encontrar, Deus, na nossa igreja esses aspectos. Podem ver, Deus, a fiel pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos, o exercício da disciplina. Pai amado, em nome de Jesus, mantém-nos, Deus, firmes diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, que nós possamos sempre
saber, Pai, que dependemos única e tão somente da graça e da misericórdia do Senhor. Assim nós oramos, Deus, te louvando por este tempo, por este momento, Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, nos acompanhando durante o culto desta noite. Que Deus te abençoe toda a sua família. Convido você a participar conosco durante a semana da nossa reunião de oração, o nosso estudo bíblico, a nossa escola dominical. Todos esses momentos nós estamos online, mas você pode participar conosco através do Zoom. Tem sido uma experiência proveitosa, edificante nas nossas vidas e com certeza pode ser na sua vida também. E estamos aqui presencialmente na igreja todo domingo às 19 horas e lá em Rio Grande da Serra, na nossa igreja em Rio Grande da Serra, às 9h30 da manhã. Temos o culto lá às 9h30 da manhã. Então, esteja conosco em um desses momentos, será uma alegria para nós. Que Deus te abençoe, uma excelente semana na presença do Senhor.